Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Quem Tá na Área. Esse podcast acontece graças à Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso, com a colaboração do CREA de Minas Gerais. Gente, mas o que eu pedi para entrevistar esta pessoa, vocês não estão entendendo. Desde o primeiro episódio eu falo assim, vamos trazer um preto, vamos trazer uma preta. Inclusive a gente trouxe uma psicóloga, que ela é preta, ela é bem ativa nesse movimento também. Ela esteve aqui, mas a gente precisava de um engenheiro. Eu falei assim, gente, cadê os engenheiros pretos dessa cidade? Então, hoje, eu vou deixar ele se apresentar, porque o currículo dele é grande e eu acho que ele vai trazer muita coisa interessante pra gente. Primeiro, bem-vindo. Muito obrigada por ter topado vir nesse podcast. E se apresente pra gente, fala suas formações, de onde você veio, onde você tá. Porque pelo que eu vi, você não para em lugar nenhum. É isso mesmo? Bom dia, Amanda. Eu que agradeço aqui o convite para participar aqui com vocês. Sim, eu sou meio que nômade. Eu acho que meio que o engenheiro é isso, né? O engenheiro civil ou de qualquer área. A gente está onde o desenvolvimento pede. E hoje eu estou em Minas, né? Mas meu nome é José Luiz, eu sou engenheiro civil, sou formado também em edificações. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Eu sou fluminense. O pessoal aqui em Minas pergunta sempre se eu sou carioca. Carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, né? Quem nasce no estado é fluminense. Não um torcedor do Fluminense, né? Mas sou fluminense. Por curiosidade, qual time? Vascaíno. Meu sobrenome, inclusive. É Vasco. Meu sobrenome, inclusive. Eu sou formado em edificações pelo então Cefet na época, né? Eu entrei Cefet, saí IFE, né? Instituto Federal Fluminense. Sou formado em engenharia civil pela Universo, Universidade Salgado de Oliveira. Hoje aí estou fazendo algumas pós-graduações, já tenho gestão de projetos, hoje eu faço saneamento e estrutura de concreto armado. Atuo aí mais ou menos 15 anos na construção civil, já passei por construção predial, restauro, já trabalhei em obra portuária, já trabalhei no ramo de shopping e hoje tô aqui no Sesc Minas, né? E aí a gente tá aí construindo umas unidades aí pelo estado de Minas Gerais. Mas esse Sesc é polêmico aqui em Paraíso. Eu tô sabendo. Você tá sabendo, né? A gente participou aí da audiência pública que teve recentemente. E aí agora a gente tá conseguindo colocar a obra para andar e daqui a pouco tempo a gente vai ter uma unidade nova inaugurada aqui na cidade. Antes da gente entrar nesse assunto paraisense polêmico que é o Sesc... Eu gosto de perguntar por que engenharia civil? Da onde veio essa vontade? Foi o que deu? Ou eu me inspirei no meu pai? Como é que foi essa escolha? Olha, foi inusitada. Eu fiz prova para química, remanejei minha vaga para edificações. E aí de edificações não teve jeito, né? Fiquei na engenharia. Logo no segundo período do curso de edificações, eu comecei a estagiar na área. Aí eu fiquei um mês estagiando, fui efetivado em um mês. E de lá pra cá é só engenharia na vivência, né? Eu falei uma vez quando eu tinha 8 anos que eu seria engenheiro. Não entendia o que era engenharia, não sabia o que fazia e acabou que se materializou, né? Incrível! Mas, assim, com 8 anos você já sabia o que era um engenheiro ou não fazia nem ideia? Não. Eu sou a primeira pessoa formada com formação superior na minha família. Deve ser o orgulho dos pais. Com certeza. Tipo assim, esses dias eu estava em BH, no CREA. Certo. Né? E eu percebi que não tem muitos pretos. É só aqui no estado de Minas, lá no Rio já tem mais. Como é que é? Olha, qual que é a sua visão sobre isso? Tem 2 anos que eu tô em Minas, né? Minha residência hoje é em Belo Horizonte, mas a função de fiscal de obras, ela te faz rodar pelo estado como um todo, né? E aí eu já fiscalizei uma obra em Uberlândia, foi minha primeira obra no Sesc Minas. Depois eu toquei 2 em Belo Horizonte e agora tô aqui em São Sebastião do Paraíso desde o começo do ano. Mas nesses 2 anos morando em Minas, logo que eu mudei para BH, eu senti um choque cultural.
E aí, logo que eu comecei a frequentar os lugares em BH, eu fui fazer uma pesquisa básica no Google da distribuição. Porque se você pega no cenário geral do país, a gente tem 56% de pessoas negras e pardas e 44% brancas, né? E aí, todos os lugares que eu ia em Belo Horizonte, a frequência era majoritariamente branca. E aí, não é possível. Talvez Minas seja diferente, né? Os 44% tá em Minas. Pior que não. É separado. É 50%, 50-50 mais ou menos Minas. Mas a gente vive aqui em Minas meio que um apartheid. Então, é muito perceptível a ausência de pessoas negras nos lugares. E aí eu posso falar na engenharia do SESC, que é muito grande, a gente tem um percentual muito baixo de pessoas negras. E eu acho que isso se reflete em um todo em Minas Gerais. Mas eu gosto de pensar que nós, pretos, precisamos ocupar todos os espaços para os que venham depois da gente entenderem que eles também cabem ali, né? Exato. Porque eu acho que a ausência de profissionais, de pessoas pretas em diversos ambientes, gera uma sensação de que eles não pertencem àquele espaço e eles talvez nunca queiram acessar porque não tem historicidade da presença deles ali. E aí eu gosto de cumprir esse papel de ocupar os espaços para mostrar para os próximos que eles também cabem ali. Exato, porque você vira uma referência. Certo. Porque se você vê alguém alcançando aquele lugar, quer dizer que a gente também pode alcançar. Eu sou o primeiro formado no nível superior na minha casa, mas hoje não mais o único, né? Eu tenho sobrinhos que trilharam o mesmo caminho. Recentemente uma sobrinha formou em História. E aí quer seguir o caminho de pesquisadora. E é isso, a gente abrindo, desbravando lá, igual os bandeirantes fizeram no passado, para outros seguirem o caminho mais fácil depois. Eu acho muito importante esse legado. A gente tem uma amiga, ela fez biologia. Ela tirou o doutorado dela no final do ano passado. Aí a gente saiu para comemorar e tudo mais, porque a gente sabe que é uma conquista... Então a gente faz de tudo para estar junto, para ajudar, enfim, essas coisas. Vamos lá para o SESC. O que você faz no SESC? Você fez os projetos, você executa os projetos, você fiscaliza os projetos? Como que funciona? O SESC, ele é uma empresa privada, mas ele tem status de empresa pública. Porque o que acontece? De onde vem a verba do SESC? O SESC, ele é o Serviço Social do Comércio de Bens e Serviços. E aí, ele, de certa forma, ele é nacional, mas ele é dividido em regionais. Cada regional é responsável por um estado, tem uma administração própria. E todos eles respondem ao Departamento Nacional, que é o DN, está lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Que fiscaliza todas as regionais. E aí, esse funcionário de bens e serviços, existe um percentual dos impostos dele que são repassados para o SESC. Então, essa verba sai do pagamento lá do imposto do funcionário, passa pelo governo federal e é encaminhado para o sistema. E aí, por essa verba, de certa forma, ser federal, ser pública, a gente é auditado pelo Ministério, pelo Tribunal de Contas da União. Então, nesse ponto, a gente é como se fosse público. Mas a gente tem regimento próprio, a gente não segue a 14133, por exemplo, que é a Lei de Licitações Federal, ou 13330, né, que é a Lei das Estatais, que regulariza empresas como a Petrobras, por exemplo. A gente tem o nosso próprio regulamento. E ainda assim, no Sistema S... o SESC e o SENAC, eles têm um regulamento conjunto. As casas são integradas, mas o SEBRAE, a FIENG, outras entidades do sistema seguem também ali seus regimentos. E aí, uma vez instalado, né, o sistema no Estado, ele é responsável por gerir todas as unidades para entregar aí bens, serviço social para os trabalhadores do comércio, né, de bens e serviços. Acaba que sobra às vezes para a gente atender o resto da comunidade, mas o público-alvo central é esse, né? Então, a engenharia do SESC, ela é responsável por construir e manutenir essas unidades aí no âmbito da engenharia, né? A gente tem um corpo de
de engenharia dividido em execução, em engenharia propriamente dita, que é a parte que constrói, e a gente tem infraestrutura que é focada em fazer a manutenção dessas unidades. Aí tem uma separaçãozinha interna de o que é manutenção, o que é obra, mas no fim das contas é tudo engenharia. E aí eu, no Sesc Minas, eu sou responsável pela fiscalização de contratos. Não de todos os contratos, né? São Nossa muitas Senhora. unidades. Acho que hoje a gente está por volta de 38 a 40 unidades. Mas o processo ele é meio que longo. E como eu falei anteriormente, a gente tem que prestar conta do dinheiro. Sim. Então, os nossos processos passam por licitações. Eu nem tinha noção de que não era público. Não é. Parece, Porque né? parece, né? Sim, não é. Por isso que as pessoas ficam cobrando. Exatamente. Eu acho que por não ser público, de certa forma, a gente consegue ter um pouco mais de celeridade. Mas por prestar contas, a gente também tem um pouco mais de morosidade. Porque parece que é burocracia, mas é prestação de contas, sabe? Uhum. Não dá pra você pegar o carinha da esquina, contratar ele pra fazer a sua obra, e aí no final das contas ele te cobrou o dobro do que cobraria, né? Então você vai precisar de passar por um processo licitatório pra contratar projeto. Ou construir os projetos dentro de casa, né? Dependendo do caso, é muito complexo. Para cá, para São Sebastião do Paraíso, a gente contratou uma empresa que elaborou o projeto e a gente precisou de fazer readequação nesse projeto. E aí a readequação foi feita dentro de casa. Uma vez definido lá, batido o martelo, a gente rodou esse processo licitatório e aí dentro dessa licitação uma empresa saiu ganhadora e aí começa o trabalho do fiscal. Existe o fiscal que contrata... e existe o fiscal que acompanha a execução, né? E aí a gente fala assim, é o fiscal de projeto e fiscal de obra. Eu atuo mais como obras, fiscalizando obras. E aí a gente tem bastante trabalhinho para fazer nesse... Aí pra galera entender. O engenheiro que executa, ok. Aí você vai lá e fiscaliza o que ele executou? Como é que funciona? É um pouco para além disso, né? A função do fiscal é a de fazer cumprir o contrato. Dentro das normativas. Cronograma também? Também. O contrato como um todo. Você tem prazos, você tem valores e você tem o escopo. O fiscal ele precisa garantir que o escopo seja executado dentro do prazo e do valor. E aí acontece um monte de coisa no meio do caminho, né? Obras. Projeto que você